Olá, meu nome é Anderson Gleidson, sou apresentador do projeto Galma Ensina e no vídeo de hoje vamos explorar o conceito de retificadores, mais especificamente o retificador de meia onda, que é uma das configurações mais simples. Se você já se perguntou como os aparelhos eletrônicos conseguem transformar a corrente alternada da tomada em corrente contínua, você está no lugar certo. Primeiramente, vamos entender o que é um retificador. Em eletrônica, retificar significa converter corrente alternada em corrente contínua. A corrente alternada é o tipo de corrente que flui das redes elétricas das casas, mudando de direção várias vezes por segundo. Por exemplo, no Brasil, a corrente alternada tem uma frequência de 60 Hz, o que significa que ela inverte sua direção 60 vezes por segundo. Esse tipo de corrente é excelente para transmissões de energia em grandes distâncias, mas não é o que os aparelhos eletrônicos precisam. Dispositivos eletrônicos, como celulares, computadores e a maioria dos eletrodomésticos, precisam de corrente contínua para funcionar. A corrente contínua, ao contrário da corrente alternada, flui em uma única direção, sem mudar de sentido. Por isso, quando ligamos um dispositivo eletrônico na tomada, precisamos de um circuito que transforma a corrente alternada em corrente contínua. E é aí que entram os retificadores. Para que essa transformação de corrente alternada para corrente contínua ocorra, o retificador utiliza de um componente-chave, o diodo. Um diodo é um componente semicondutor que permite o fluxo de corrente em uma única direção. Ele é como uma válvula no circuito. Quando a corrente está na direção certa, ele permite que ela passe. Quando está na direção oposta, ele bloqueia a corrente. O funcionamento do diodo é dividido em duas situações: a polarização direta, onde ele conduz a corrente, e a polarização reversa, onde ele bloqueia o fluxo. É essa característica que faz o diodo ser ideal para transformar a corrente alternada em corrente contínua, e ele é o elemento principal dos retificadores. Agora que entendemos o que são retificadores e como o diodo funciona, vamos falar sobre o retificador de meia onda, que é o mais básico de todos. Esse retificador usa apenas um diodo junto à carga para transformar a corrente alternada em corrente contínua. Funciona assim: quando a corrente alternada está no lado positivo, o diodo permite a passagem de energia e a corrente chega até a carga. Então, nessa metade positiva do ciclo, temos energia fluindo. Por outro lado, na metade negativa do ciclo, o diodo bloqueia a passagem de corrente, ou seja, não há fluxo de energia na carga nessa fase. Esse processo corta a metade da onda de CA, produzindo um tipo de corrente contínua, mas que ainda oscila bastante. Ou seja, tem um tipo de oscilação, também chamado de ripple. Por causa disso, o retificador de meia onda é um pouco menos eficiente, já que ele não gera uma corrente contínua completamente estável. Para entender melhor, vamos imaginar a forma da corrente na saída. O retificador de meia onda gera uma série de pulsos, pois ele só usa metade do ciclo de CA. A outra metade fica em zero, já que o diodo bloqueia a corrente. Isso faz com que a saída de CC tenha muitos intervalos sem corrente, bem diferente do que muitos aparelhos precisam, que é a corrente contínua mais estável. Apesar de suas limitações, o retificador de meia onda ainda é útil em algumas aplicações mais simples, onde a qualidade da corrente contínua não importa muito. Ele é fácil de montar, usa poucos componentes e é barato. Ele pode ser aplicado em pequenas fontes de energia, circuitos de sensores e em laboratórios para testes. Ainda assim, o ripple, que é essa ondulação desejada, é uma das grandes limitações desse tipo de retificador. Em circuitos que exigem estabilidade, isso pode até causar problemas. Para melhorar essa saída e diminuir o ripple, podemos usar um capacitor de filtro. O capacitor armazena energia durante os picos e libera essa energia quando a corrente começa a cair, deixando a saída mais estável. Resumindo, o retificador de meia onda é um circuito básico que usa um diodo para converter corrente alternada em corrente contínua, mas apenas na metade positiva do ciclo de CA. Ele é simples e barato, mas apresenta limitações, como o ripple, que torna a saída de corrente menos estável. Esse tipo de retificador é uma ótima introdução ao conceito de retificação e nos mostra como um diodo pode controlar a direção do fluxo de energia. Esse conceito é essencial para quase todos os dispositivos eletrônicos e isso é apenas o começo. Mais adiante, veremos como outros tipos de retificadores, como de onda completa, podem resolver as limitações que vemos no retificador de meia onda. Espero que tenham entendido bem o que é um retificador de meia onda e como ele funciona. Nos vemos na próxima aula para continuar aprendendo sobre eletrônica. Até logo!